voltar maior. Se passar por isso, pelo menos que eu passe. Que eu falei, porra. Se morrer, morre grande. Pô, Pode chamar uns 20 morri. pra levar meu caixão que eu vou estar pesado pra Cara, minha mãe, ela. Assim, ela fala só, meu filho, só cuidado ali com as quantidades e tal. Se tu não tá com dieta firme e regradinha, vai se ferrar, vai morrer. Vai ficar gordo. Não, vai morrer. É sério isso que eu tô falando. Morre. As únicas coisas que matam instantaneamente no mundo da musculação é insulina e diurético, tá? Se alguém falar pra você que morreu por causa de esteroide, é mentira, não morreu. Sucessão de erros que culminou a isso, mas morte no fisiculturismo acontece por insulina e diurético. Mano, foi do nada, se liga. O Gunley, ele aplicou insulina ontem à noite e nessa ele dormiu. E não pode, tá ligado? Ele dormiu, não acordou mais, mano. É louco pensar que em um momento você tá sendo ovacionado por uma plateia gigante que simpatiza e te acompanha fielmente e outra aparecer em uma notícia dessas. Acho que nesse ponto, se você clicou nesse vídeo, já deve saber pelo menos quem é o Gunley, o que ele fazia e o que aconteceu. Ele era uma das pessoas mais hypadas desse meio fitness dos últimos tempos. Dá até pra dizer que ele fazia parte da nova geração de jovens do fisiculturismo. O cara era novo, tava com milhões de seguidores, bem patrocinado, um dos maiores potenciais do esporte, tudo encaminhado pro sucesso. Pra vocês terem noção, de 10 edits de academia, pelo menos 7 era do cara. Eu descobri que essa fatalidade tinha acontecido muito por acaso, na verdade. Eu tava lá farmando uma dopamina no TikTok e aí apareceu um vídeo de um cara comentando sobre o que tinha acontecido, mas ele falou meio que por cima e pá, até porque era muito recente essa notícia. E de começo eu já achei estranho e até pensei que era uma piada ou algo do tipo, porque na internet o que mais tem é esse tipo de coisa. Eu vi o vídeo umas 2 vezes pra entender bem, abri os comentários e eu vou te falar que mesmo assim eu não acreditei. Não sei se é porque eu criei uma espécie de desconfiança à primeira vista com tudo que aparece na internet, mas mesmo os comentários confirmando e falando sobre o que aconteceu, eu achei estranho, tá ligado? Principalmente pela forma que as pessoas estavam falando desse assunto tão delicado. Tu abre os comentários e parece tudo um monte de NPC comentando sobre o cara só pra farmar uns likes ou algum tipo de forma de aparecer em vídeo viral. Sério, cara, olha como todos esses comentários parecem vazios e sem personalidade. Eu acredito que quem conhecia o cara realmente convivia ali com ele, vai sofrer com tudo isso, óbvio. Talvez vai até se pronunciar, faz parte, né? Agora umas pessoas aleatórias que nem devem conhecer o cara direito pedindo like em comentário, pelo amor de Deus, mano. Já vira falta de respeito e consideração. Aí você vê o nível da sociedade atual. E como eu ainda tava meio desconfiado pra ter certeza se era verdade ou não, eu tive que ir lá no Google e pesquisar porque eu não tava botando fé. Sabe quando você não acredita numa coisa e você meio que tenta justificar e fica pensando se é piada, se é um meme, se todo mundo ali planejou alguma coisa, mas tava lá, né, gurizada? A notícia que eu até torci pra não achar, porque de certa forma eu quis acreditar que no fim não era verdade. Atleta de fisiculturismo e influenciador Gabriel Gunley morre aos 22 anos. O influenciador foi encontrado morto em casa. A causa da morte não foi divulgada. E eu dou bastante destaque nesse a causa da morte não foi divulgada, porque não é segredo pra ninguém que o Gunley utilizava daquelas paradinhas, tá ligado? O famoso suco, que é bem arriscado e pode sim levar a fatalidades a longo prazo. Tanto que dificilmente um atleta bem centrado ou alguém especializado na área vai passar pano ou defender o uso de forma mal cuidada. E mesmo você fazendo com acompanhamento e seguir certinho tudo que pede, o risco vai existir, mano. Não tem como dizer que ele não vivia uma vida de risco, tá ligado? Até porque ele foi um atleta. Os atletas normalmente põem seus corpos no limite pelo seu esporte. Só que o cara era novo, pô, 22 anos, tinha literalmente uma vida pela frente de provável muito sucesso, já que ele estava no seu auge, o famoso prime, como eles dizem. Mas óbvio que existia um risco, principalmente pelo que ele estava fazendo nesses últimos tempos e pela forma, tá ligado? Não que eu esteja afirmando algo, dando certeza aqui, mas o risco tava ali. Não tem como deixar de falar, mano. E isso a gente usa até de alerta pra quem usa ou pensa em usar no futuro. Também não é como se o próprio Gunley não soubesse disso, né, rapaziada? De novo, não tô afirmando nada, porque até agora nenhuma notícia oficial foi postada confirmando alguma coisa. Só que pensa comigo, que não darem o motivo do falecimento é de certa forma esconder algo que vai sim contribuir para algumas pessoas criarem teorias ou suposições sobre o que pode ter causado essa fatalidade. Então, na minha visão, sim, seria melhor eles divulgarem a causa nesse momento pelos fãs do cara, amigos e o pessoal próximo, que
trabalhava com ele, dá um certo esclarecimento pro caso, sabe? Porque isso abre brecha para que as pessoas criem teorias e falem até coisas que nem sabem, ou muitas vezes aumentam um assunto, ainda mais que usar esses negócios que ele usava pode não ser a forma mais saudável. Na verdade, não era nem um pouco saudável. E isso nem sou eu que tô falando, existe um monte de estudo, dados, e eu nem vou me aprofundar nisso, rapaziada. Pesquisa aí se você tem interesse, tá ligado? Mas é uma coisa já óbvia. Cara, enquanto eu fazia esse roteiro, saiu um áudio de alguém próximo do Gulley que falou que supostamente, né, ele falou o que aconteceu e eu vou deixar aqui pra vocês verem. Mano, foi do nada, se liga. Mandaram lá no grupo da série o que aconteceu. Ele morreu, ele tá morto desde de manhã, rapaziada. Só foi divulgado agora. Tipo assim, 2 horas da tarde, mandaram mensagem no grupo da Integral. E eu tô nesse grupo. E mandaram assim: a Darkness, que é a academia da Integral, está fechada 2 horas da tarde. Está fechada devido a luto. Falou só isso. Só que eu pensei, pô, pode ter sido pai, mãe de algum, né, dos famosos. Não, mano. O Gunner, ele aplicou insulina ontem à noite. E ele começou a ter hipoglicemia. E nessa, ele dormiu. E não pode, tá ligado? Ele dormiu, não acordou mais, mano. Simples. Bizarro, viado. Bizarro. Eu tô em choque. Eu dormi na casa do cara já dormiu na casa. E hoje eu sei que nunca mais vou ver na minha vida, tá ligado? Aparentemente a causa foi realmente por ele ter aplicado, e isso é bem bizarro, mano. Principalmente se a causa realmente ter sido a insulina, porque pra você que não sabe, a gente já produz a insulina naturalmente no nosso corpo e ela funciona como se fosse uma chave que pega o açúcar do sangue e leva pra dentro das células, ajudando na recuperação, como se fosse uma espécie de moeda de troca. Ela vai pegar seu açúcar e vai distribuindo ali pelo seu corpo. Porém, isso em uma pessoa saudável ocorre de forma natural, mas a insulina aplicada, ela é diferente e é usada por pessoas que têm diabetes. Essas pessoas têm dificuldade de produzir a insulina no corpo de forma natural, então elas precisam aplicar a insulina para controlar o açúcar no sangue e continuar saudáveis, mas mesmo assim precisa ter muito cuidado e uma supervisão bem rigorosa. Então normalmente essas pessoas vivem em médico fazendo exames. Quem já conheceu alguém com diabetes vai saber do que eu tô falando. Tá, mas Polar, qual a lógica de alguém que é saudável, não tem diabetes e simplesmente decide usar esse negócio tão perigoso? Bom, lembra que eu falei que a insulina ela ajuda a recuperar as células? Então, basicamente, ela também dá um impulso absurdo na recuperação dos músculos, fazendo com que eles cresçam muito mais rápidos do que o normal. Mas também existe o outro lado da moeda. A insulina é tão perigosa porque ela consegue mudar o nível de açúcar do sangue muito rápido. Se a pessoa usa uma dose errada, o corpo pode ficar sem glicose o suficiente para o cérebro funcionar direito. E o cérebro depende muito da glicose. Então, com a glicose baixa, a pessoa se sente tonta, em alguns casos pode até desmaiar. Por isso que é muito importante elas absorverem açúcar e a própria glicose. Por isso que é normal essas pessoas que utilizam da insulina a comerem bastante doce, porque isso ajuda a recuperar a glicose, fazendo com que elas não desmaiem ou, em alguns casos extremos, venha a falecer. E para vocês terem noção, isso é um risco que deixa de ser normal até para quem usa esteroides e anabolizantes, de tão perigoso que o negócio é. Dentro do fisiculturismo tem 2 coisas que matam, e não é o esteroide anabolizante, é diurético e insulina. É disso que as pessoas morrem. Então, insulina é o cara mal orientado, não sabe qual é o efeito da insulina. Aqui no Brasil já teve caso do atleta tá com hipoglicemia, ligar pro coach, o coach dizer, toma uma Coca-Cola. O cara tomou uma Coca Zero e morreu. Entrou em coma hipoglicêmico e não voltou. Então, ele não sabe o que ele tá fazendo. E diurético, na parte da finalização, para subir no palco, que ele quer tirar a água subcutânea, e aí ele escuta falar de, não, furosemida é o mais forte. Aí o cara vai lá e toma furosemida. E aí tem uma parada cardíaca. Essas são as drogas que realmente matam no fisiculturismo. Acho que literalmente ninguém recomenda isso se esse alguém quer o seu bem. Mesmo que seja treinador, mesmo que seja uma pessoa que trabalhe com isso, é bem pelo contrário. As pessoas, elas recomendam que você não use isso, mesmo com todos os, entre aspas, benefícios que você recebe. E eu lembro que esses tempos atrás ele soltou alguns vídeos meio zoados sobre se aplicar e se medicando e fazendo piada, rindo. É meio paia mesmo, principalmente porque isso acaba que influencia bem ou mal quem assiste. Que na maioria é só a pessoa jovem, que normalmente começou agora a treinar e já tem um pensamento em formação. Então, mano, é bem delicado. Eu não vou falar que eu era super fã do cara ou algo do tipo, mas eu tinha uma certa admiração pelo que ele conquistou, tanto que eu seguia ele, né? E volta e meia aparecia um vídeo e outro dele no meu feed. Tirei o bigode, família. Depois de 1 ano, mais de 1 ano, 1 ano conservando o bigode, que eu não tinha pelos, voltei com a skin bebezinho, irmão. Tô me sentindo desprotegido. Mas e aí? O que acharam? Tá suave? Sei lá, irmão, tô me sentindo meio estranho. Mas sei lá, vai que acho que dá pra dar-lhe. E esse foi o último vídeo que o Gunley postou. Ele comenta sobre o seu apelido, dando risada, brincando, e você percebe que o cara parecia bem, aparentemente, né?
Mas eu fico pensando sobre quem era próximo dele nesse momento. Imagina ver que alguns dias atrás ele mesmo, sem saber, deu uma forma de adeus com um vídeo assim. Não chorando ou sofrendo, mas feliz, exatamente da forma que ele sempre demonstrou ser. Uma pessoa alegre e carismática. O cara saiu de um gordinho tímido pra um moleque que incentivou muita gente a se cuidar e treinar. O cara sofreu uma puta desilusão amorosa, virou edit do TikTok e mesmo assim passava uma filosofia foda sobre seguir em frente e viver a vida. Não é um absurdo falar que muita gente via ele como um símbolo de inspiração, e isso eu acho que é o que realmente importa e fica de legado de uma pessoa como um Gully que se foi tão cedo. O legado dele não é o dinheiro, nem os milhões de seguidores ou a fama que ele conquistou com tudo isso, e sim as coisas boas que ele passou para todos que acompanharam ele até aqui. A gente sempre tem a pergunta final que a gente faz e eu queria fazer pra ti. Quem sou eu? Não, é muito bom. Quem sou eu? Obrigado, Minotauro. A gente faz sempre a pergunta que qual é o sentido da vida pra ti? Mesmo com 22 anos, né? Que tu já tem uma noção, tu fala bem pra caramba, tu é um cara articulado, tu é um cara que sabe o que tu tá falando. Muito bom, parabéns. Eu queria saber sobre isso. Qual é o sentido da vida pra ti? Eu acho que o sentido da vida é você... Eu acho que tem dois sentidos. Tem o sentido que um deles é você deixar qualquer impacto na Terra, mano. Nem que seja ali um impacto familiar de você conseguir, por exemplo, herdar uma empresa para sua família, herdar o seu nome de uma forma positiva. Agora, vai questão de escala, assim. Hoje, graças a Deus, eu consigo dizer que tem muita gente que eu consegui impactar, sacou? Então, eu acho que isso já foi um trabalho que eu me sinto realizado. E eu acho que tem um sentido que é o mais individualista ali, que é você coletar momentos bons com pessoas boas, assim. Eu acho que é bem simples, não acho que é muito complicado. Eu acho que o momento que a gente tá agora, pra mim, já é o sentido da vida, entendeu? Óbvio que ele errou, ele falou besteira um monte de vezes, agiu mal em algumas situações, mas o mais importante é entender que o cara foi um ser humano, né? Ele viveu a sua vida como quis e achava melhor. E eu acredito que ele nunca vai ser esquecido, mas por quem realmente gostava dele e seguia, né? Eu vi muita gente postando coisa, comentando e farmando muita view com essa notícia. E tipo assim, é cara que não quer só noticiar, não quer só dar sua opinião, tá ligado? É pessoa que realmente quer só farmar dinheiro e quer view, tá ligado? Às vezes nem é pelo dinheiro, mano. Às vezes as pessoas só querem realmente aparecer. E isso é muito triste, mano, porque você vê que o cara literalmente morreu. E as pessoas não se importam, elas se importam com o que vai dar view, com o que vai trazer hype, vai trazer seguidor. Isso é muito triste, mano, isso chega a ser bizarro. Bom, esse foi o vídeo. Se quiser apoiar o canal, deixa o like, se inscreve e comenta alguma coisa aí. Tamo junto e até a próxima. Quando os negros vieram de África, trouxeram uma planta pra fazer defumação.